Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, como sempre, eu gravo sempre no sábado, mas hoje eu vou estar para passar no domingo. A gente fala a respeito das ações para ficar de olho durante a semana, trazendo um resumo dos principais ativos da última semana e também dos ativos que podem ter oscilação ou uma variação diferenciada aí nos próximos dias, tá? Deixa eu só abrir aqui. Começando aqui, vamos lá. Então, primeiro, começando em relação ao mercado, né, o índice Bovespa fechou a semana com uma baixa de 0,24% a 96 mil pontos, praticamente. Né, no ano, o índice acumula uma alta de 9,25%. Entre os destaques de alta e de baixa, começando com os destaques de baixa, Estácio e Croton, 5,4% e 4,16% respectivamente, mercado esperando mais um trimestre ruim para as empresas de educação, principalmente quando a gente fala em termos de matrícula, né, de novos alunos. A Cielo, né, mais notícias ruins aí em relação à questão da concorrência, que está puxando o preço para baixo, né, o mercado ainda com dúvidas em relação a como a Cielo vai reagir em relação a isso. Endy caiu 3,88 e Smiles com baixa de 3,68. A Via Varejo, né, pessoal, que subiu bem na última sexta-feira, né, em função da convocação de uma assembleia extraordinária da empresa para mudar dispositivos estatutários de aquisição relevante, mais um passo aí para mudança de controle, né? Lembrando que o Pão de Açúcar já vinha vendendo ações e o Cassino, que é o controlador do Pão de Açúcar, também tem interesse, né, na venda aí da Via Varejo, tá? Notícia importante para quem acredita, como é o nosso caso também em relação a essa questão da troca de controle. Magazine Luiza tiveram algumas informações positivas, inclusive a gente vai fazer um vídeo essa semana a respeito da Magazine Luiza. JBS que subiu 6,21, Hypera Pharma 5,15 e BR Distribuidora 4,39%. Em relação à nossa agenda de proventos, né, as ações que vão pagar proventos nessa semana, Endy dia 6, Tegma dia 7, Grendene dia 8, dia 9 TOTVS Trisul Alliance SLC, dia 10 Tenda e Anima Educação. Vão ficar ex-proventos Taesa, Semig, Endy dia 6, né, dia 7 Endy e Metal Leve, dia 8 CCR Odontoprev e no dia 10 a Grendene. Em relação à agenda de resultados, a semana vai ter mais de 75 empresas divulgando seus resultados, eu coloquei só alguns aqui dos principais. Banco ABC, BB Seguridade e Magazine Luiza dia 6, dia 7 Petro e Ambev, dia 8 CSN, Gerdau, Marfrig e Pão de Açúcar, dia 9 Ivin, Gafisa, Cirela, Banco do Brasil, B2W, Lojas Americanas e fechando a semana Alpargatas, Brasil Foods, Eternit, M. Dias Branco e Ser Educação. Em relação aqui ao relatório Focus do Banco Central, que mede as expectativas do mercado em relação aos rumos da economia, tivemos semana de alta para a inflação, mercado acreditando que a inflação deve fechar o IPCA, né, 4,01%, o PIB, nona semana consecutiva de baixa, mais pressão, né, para a questão da aprovação de reformas, 1,7% de alta é o que o mercado espera esse ano, lembrando que aí há um mês atrás era quase uma alta de 2%. Em relação ao câmbio, R$ 3,75, né, permanece, e pela 12ª semana consecutiva, Selic, o mercado acredita que deve fechar 6,5% em 2019. Em relação aos dados macroeconômicos, o Fed manteve o juro numa banda de 2,25% a 2,5%. Na semana passada tivemos também os dados de geração de emprego. O Fed justificou essa manutenção do juro ainda havendo o mercado de trabalho muito forte e a economia e a atividade econômica crescendo de forma consistente, né? Também foram divulgados os números do emprego, quando foram criados 263 mil postos de trabalho, aí bem acima do esperado. Da China, teve a produção de aço, que subiu 9,9%, também um pouco acima do esperado, importante, né? Dos principais mercados do mundo, compra bastante aí da Vale, e também os economistas acabaram elevando a projeção de crescimento da China, tá, para 6,3% em 2019, expectativa anterior era na casa dos 6%.
Aqui no Brasil saiu um número positivo em relação a vendas de veículos, né? Subiu 12% nos primeiros 4 meses de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação a emplacamentos de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas, a alta foi de 11,11% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a produção industrial, mais uma vez em baixa, né, caiu 1,3% de fevereiro para março. A gente tem visto esses números bastante pressionados, né? 16 das 26 atividades econômicas pesquisadas tiveram queda na produção, tá? Quando a gente pega a passagem de fevereiro para março, tá? Segmentos que tiveram alta destacam para farmoquímicos com alta de 4,6%. Vamos ter também o novo índice Bovespa, né, pessoal? A B3 divulgou na última quinta-feira a terceira e última prévia para a carteira teórica do Ibovespa, onde foram incluídos os papéis da Azul, com uma participação de 0,6%, e os papéis ordinários do IRB Brasil, né, IRBR3, com fatia de quase 0,8%, com saída das ações ON da Log Commercial Properties, que havia entrado, né, justamente em função daquela questão da cisão com a MRV. Né? A B3 divulga regularmente 3 prévias para os índices e a nova carteira vai vigorar do dia 6 de maio ao dia 30 de agosto. Tivemos também, né, pessoal, JSL desistindo do IPO da Vamos, tá? Inclusive a gente tinha recomendado a não exposição no IPO, e a Cosan que anunciou OPA para as ações ON da Comgás. Ela já havia feito a OPA, né, que seria tirar, né, fazer a compra das ações PN da Comgás, e agora das ON também, como também a gente já esperava, né, inclusive a gente acompanha muito a Cosan, fala bastante a respeito dela, e entende de maneira positiva aqui mais esse passo aqui na reestruturação do portfólio de empresas investidas, né. E a Petrobras, aqui mais simbólico, né, concluiu a venda de Pasadena, né, um dos piores negócios aí que a Petrobras fez, conseguiu vender ainda a refinaria por 467 milhões de dólares. Na verdade, foi a conclusão da venda da refinaria, porque já tinha sido divulgado isso já há algum tempo. Em relação à parte de balanços, pessoal, pedi para o nosso setor de análise também trazer aqui alguns, né, como vocês estão vendo aí, a gente tem uma série de balanços, a gente também tem atualizado aí para os nossos clientes os relatórios daqueles ativos que a gente recomenda, né? Tivemos aqui Porto Seguro, balanço positivo, lucro chegou a 297 milhões, com um avanço de quase 8% em relação ao trimestre do ano passado, e em relação à questão do resultado operacional, né, teve uma queda aí de 30%, totalizando 172 milhões de reais. Por outro lado, né, o resultado operacional de outros negócios teve uma expansão de 85,1%, com a receita chegando a 104 milhões. Os outros negócios excluindo a parte alto, né, resultado positivo. Resultado da Klabin neutro, né, na última linha a empresa apresentou prejuízo, porém quando a gente olha para a Klabin, né, que é uma empresa que agora anunciou a expansão de Puma 2, que a gente vislumbra mais em relação ao crescimento da receita, que cresceu 14% em relação ao mesmo período do ano passado. A geração de caixa também aumentou bastante, a geração de caixa medida pela EBITDA saiu de 32%, né, a margem para 40%, e o prazo da dívida também foi alongado de 48 para 52 meses. Né? A empresa está lutando aí para diminuir seu endividamento de longo prazo, resultado considerado aí neutro pelo nosso setor de análise. Banco Itaú tiveram alguns destaques positivos, mas de forma geral foi neutro, até um pouco abaixo das nossas expectativas. O lucro líquido cresceu 6,2%, crescimento nas margens financeiras de 1,2%, o custo do crédito também teve uma alta significativa, subiu 11,4%, né? Então, de forma geral, aí, resultado neutro para o Itaú. Resultado que veio positivo da Natura, receita consolidada subindo 7,1% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, destaques para a Natura na América Latina e também da Aesop em nível global. Quando a gente pega os resultados da Natura aqui no Brasil, eles não foram muito positivos não, e o lucro aí disparou quase 73%, resultados positivos para a Natura. Santander também, né, resultado, na verdade o Santander e o Bradesco dos grandes bancos, os que têm vindo com resultado mais
consistente, especialmente o Bradesco aqui que a gente já falou algumas vezes, né? O lucro líquido chegou a 3,5 bi, com o ROI aí ultrapassando 20%, chegando a 21,1%. Conseguiu manter as margens também, né? Então bastante positivo o balanço do Santander, né? Como eu falei, junto com o Bradesco, são os mais os que estão divulgando os melhores resultados, são mais agressivos aí, que devem acompanhar uma possível retomada da economia. Tá certo, pessoal? E só para trazer os nossos destaques aqui, muita gente perguntando a respeito das nossas operações, só para explicar um pouquinho a diferença, né? Eu vou falar aqui a respeito das operações com ações que são passadas no nosso produto no Full Trader. Nós temos um produto de recomendações de ações chamado Invista em Ações, são as recomendações de longo prazo. Essas recomendações também aparecem no Full Trader, tá? Além disso, nós temos recomendações de long short, recomendações de day trade, índice dólar e ações, e também recomendações de opções. Inclusive, essa semana aí a gente vai lançar um relatório novo de recomendações de opções para o nosso produto Full Trader. Mas o pessoal pergunta muito em relação à questão de 3 estratégias. A primeira estratégia é o swing trade, né, onde nós temos recomendações de ações, milho e boi gordo, mas é mais ações, milho e boi gordo são mais eventualmente, né? Tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida. E essas operações já são travadas, né? A gente já encaminha as operações com stop, com alvo e com gatilho de entrada, né? Encaminha pelo nosso aplicativo, pelo WhatsApp e também para quem estiver logado no computador pelo nosso painel do trader. Já as recomendações e normalmente essas recomendações de swing trade aí para durar 1 semana, 2 semanas, é difícil a gente ter um tempo médio, mas são operações com objetivo de tempo mais curto, tá? Já as operações de position trade, elas são um swing trade um pouco mais alongado, né? Para quem quer pegar períodos um pouco maiores, que podem chegar até 1 mês. Óbvio, se a operação der errado, pode ser que demore 2 dias e dê um stop na operação. E as operações de position trade são operações mais um pouco mais alongadas em relação ao swing trade, né? Sempre na ponta comprada, né? Na compra de ações, operações que podem durar até 1 mês, mais ou menos. E também vem com o gatilho, vem com o ponto de stop e vem com alvo. Eventualmente no swing trade, no position trade, pode aparecer alguma redução, né? Que seria vender ou encerrar metade da posição com o objetivo de garantir o ganho das operações. Nas operações de swing trade, em média, a gente fica posicionado entre 6 a 8 operações. Não que o pessoal vai enviar 6 operações ao mesmo tempo, mas entre 6 e 8 abertas ao mesmo tempo. Então, o que isso significa? Quem quer seguir as operações de swing trade, por exemplo, e a gente sempre recomenda, mesmo para quem gosta de operar no curto prazo, ter uma carteira de longo prazo, e por isso que as recomendações de longo prazo também fazem parte do Full Trader, ter uma base boa de longo prazo, e aí para quem quiser, é óbvio, fazer essas operações de curto prazo, né, ter as duas estratégias. E nas operações de swing trade, como ficam entre 6 e 8 operações, o que vale a pena a pessoa fazer? Ela disponibilizar um capital para fazer essas operações e dividir pelo número de operações que ela quer entrar. Pô, o Thiago me falou que normalmente eles ficam posicionados entre 6 e 8 operações, eu tenho um capital X e quero entrar em 5. Eu divido meu capital por 5 e espero as recomendações. Não é carteira, tá, pessoal? A gente não acredita nisso, fazer carteira de operações. Aí, à medida que as operações vêm chegando, vocês vão fazendo a parte operacional. E, óbvio, a gente faz todo o acompanhamento. Se tiver que alterar um stop, alterar um alvo ou fazer a redução, tudo isso é avisado. E tem que ter um tempo maior para pelo menos acompanhar, para quem recebe lá no celular conseguir acompanhar essas recomendações. O position trade já precisa de um tempo menor, não são muitas operações, né? E normalmente o pessoal que opera swing trade também faz algumas operações de position trade, mas eu posso ter minha carteira de longo prazo e fazer essas operações de position trade. Já a operação já a estratégia rastreador de tendência, que é uma estratégia que eu sigo, né? Já faço ela há bastante tempo. Ela já tenta pegar tendências maiores, né? E aí, basicamente, vai depender do tempo que o ativo ficar subindo. Também se opera na ponta comprada. A gente também envia as recomendações pelo WhatsApp, pelo painel do trader para quem estiver logado no computador e pelo aplicativo, mas é bem mais simples de acompanhar. Né? São operações, aí a pessoa tem que ter pelo menos 10 a 15 minutos por dia, ela já consegue seguir.
Ah, Thiago, não tenho, não é todo dia que eu consigo entrar no sistema, então não vai fazer a operação, né? Vai ter a carteira lá só e não vai mais. Não tem como operar no médio prazo ou no curto prazo, né? E aqui são no máximo 15 operações abertas, tá? Então bateu a 15ª, a gente não encaminha mais as operações. É a mesma coisa, vale a pena eu pegar o meu capital e dividir pelo número de operações que eu quero entrar. Eu entro em 15. Ah, Thiago, eu não quero entrar em 15, eu quero entrar em 5. A mesma coisa, quebra o capital, divide por 5, e à medida que a gente vai passando as recomendações, seria interessante vocês entrarem. Normalmente, quando as operações não dão certo aqui, que é quando a gente tem o stop, né? As operações costumam durar uma semana, 10 dias, e quando as operações dão certo, enfim, pode durar 2 meses, 3 meses. Tem operações que a gente montou no ano passado e que ainda continuam abertas, né? Aqui o intuito é pegar o máximo possível de tempo nas recomendações, tá? E a mesma coisa, né, pessoal? Eu tenho a minha carteira de longo prazo e aproveito também para fazer essas operações aqui de médio prazo, né? E às vezes quando uma tá bom, a outra tá melhor, não tá tão boa, e acontece ao contrário também, né? Fora que aqui no rastreador a gente consegue entrar em alguns ativos que eu, por exemplo, não teria na carteira, né? A gente pega a própria Via Varejo, Banco Inter, enfim, tem outros ativos que dificilmente o pessoal da análise fundamentalista conseguiria colocar na carteira, a gente poderia aproveitar aqui na estratégia do rastreador de tendências, né? Os resultados, pessoal, a gente deixa todos eles no sistema, como eu já mostrei algumas vezes, a gente tem um painel aqui super tranquilo para acompanhar, e todos os dias o Danilo faz o fechamento de mercado. Deixa eu só botar aqui. Todos os dias o Danilo faz o fechamento de mercado e aí ele mostra as operações que foram encerradas, dando ganho ou dando perda, tá, pessoal? Em relação a isso, a gente é super transparente. A gente consegue fazer o acompanhamento das operações por aqui. Tem o painel do trader também, onde ficam durante o pregão. O pessoal também encaminha aqui as recomendações, pega as recomendações que estão em aberto, gatilho, enfim. Tá certo, pessoal? Também não deixem de conhecer os nossos outros produtos, renda fixa, fundos de investimento, o Invista em Ações, né, o Carteiras, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. Lembrando que o nosso produto de fundos também traz recomendações de fundos imobiliários, e o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os produtos. Vou deixar aqui também, como sempre, a parte dos relatórios grátis, para quem quiser baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um deles é só colocar o nome, o e-mail e o telefone. Assim vocês vão ser convidados para fazer parte da nossa lista do Whats, vão fazer parte do nosso mailing semanal. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem aí interagir com a gente. Da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos outros contatos aqui na descrição também. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma boa semana. Até mais!